Quinto Elemento, um podcast MSP. Sejam bem-vindos ao último episódio do Quinto Elemento desta temporada. Literacia ou iliteracia? Eis a questão. Mais acesso ao conhecimento não significa maior conhecimento. Aceder a dados também não implica compreender por inteiro o que querem dizer, e há aqui todo um mundo de preocupações associadas. São questões fundamentais e que podem dar muitas dores de cabeça aos médicos. Felizmente, contamos com a ajuda do nosso painel de especialistas, a Cristina Gavina, cardiologista, Filipe Feroz, intensivista e pneumologista, Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mónica Nave, oncologista, e, como não, o nosso querido Quinto Elemento, para quem lança a primeira questão, a mais básica de todas. Quinto Elemento, como é que defines a literacia em saúde? Literacia em saúde pode ser definida como a capacidade que o indivíduo tem para aceder, compreender, avaliar e aplicar informações relacionadas com a saúde, de forma a tomar decisões no dia-a-dia sobre a sua própria saúde e bem-estar. Isto engloba competências de leitura, interpretação de linguagem médica e a capacidade de seguir instruções de tratamentos. Esta definição é crucial quando falamos de promover uma maior autonomia dos cidadãos na gestão da sua saúde. Portanto, há aqui pelo menos 4 dimensões: acesso à informação, compreensão, avaliação e utilização. Na teoria tudo muito bonito, mas na prática qual é a sua experiência, Cristina? Bem, isto tem estas dimensões que são fundamentais. Na realidade é muito complicado conseguir integrá-las na mesma pessoa, porque eu acho que há pessoas que efetivamente até podem ter acesso à informação, mas depois não conseguem processar a informação e, portanto, a tal ideia de compreender e sermos críticos para depois podermos aplicar é uma coisa que eu acho que falta em grande medida, porque hoje em dia ninguém pode se queixar que não tem acesso à informação. Se quiser, pode ter acesso à informação. Mas lá está, processar esta informação é uma coisa completamente diferente, e conseguirmos depois perceber o que é que vamos fazer com ela é outra coisa ainda. E, portanto, eu acho que há muitos desafios que vão estar muito relacionados com o contexto, não só socioeconómico, mas também o contexto social, em relação à integração numa família, se as pessoas vivem sozinhas, em todas estas dimensões. E há depois a outra parte que eu também acho que é super importante, que é como é que eles vão ser capazes de, usando esta informação, tomar em conta da sua própria vida. Portanto, as pessoas, neste momento, estão a ser empoderadas, mas também estão a ser responsabilizadas. É preciso haver também depois alguma coisa que vai resultar dessa compreensão dessa informação. Há aqui algum caso caricato, por exemplo, que queiram partilhar connosco? Desta literacia em saúde. Se vocês estarem a falar de alhos, a pessoa ouvir bugalhos e haver aqui assim, uma entropia enorme, diga lá. Eu posso partilhar um caso que foi uma jovem de etnia cigana que foi à urgência e, pela conversa, percebeu-se que ela achava que podia estar grávida. Ela tinha casado há uns meses, ela tinha 15 anos, acho eu, e o marido 16, e achava que podia estar grávida, porque dizia que estava com os enjoos, com uma dor de barriga, claramente a pedir para fazer um teste de gravidez, e eu fiz a pergunta: mas achas que pode estar grávida? E ela disse: nós casamos há uns meses, não usamos proteção. E diz o marido: mas ela não pode ter filhos. E eu disse: não pode ter filhos? E comecei: sim, ela não pode ter filhos. Eu disse: comecei logo por dizer: a infertilidade não é só de um, é do casal, logo para desmontar um bocadinho ali. Mas porquê? Ela fez a análise e não pode ter filhos. Eu disse: bolas, que análise? E pergunta: mas que análise é que ela fez? E diz ele: análise de urina. E eu: de urina? E diz a miúda: sim, eu fiz uma análise de urina que dizia que era estéril. O meu marido e o meu cunhado foram à internet ver o que era estéril, viram que é uma pessoa que não pode ter filhos. Mostra. Ela tinha uma orocultura estéril. E foram à net ver o que era, e portanto ela achava que não podia ter filhos. Portanto, quando eu lhe disse que isso não tinha nada a ver, lhe expliquei qual era o conceito. Ela perdeu uma tonelada de cima, ironia do destino, realmente depois tinha uma fertilidade de fator masculino, que depois foi tratada. Ela neste momento tem filhos, tudo tranquilo, mas foi curioso porque ela achava que tinha uma orocultura estéril, portanto não podia ter filhos. Isto é prova de que informação não é conhecimento. Não é conhecimento. Diga, Filipe. Não, aqui estava a dizer, já agora, duas coisas. Primeiro, que a urinocultura estava errada. Não é? Portanto, o resultado da urinocultura devia ser fértil. Não era estéril. E quando nós ouvimos o Quinto Elemento, há uma outra conclusão neste âmbito que a gente tira.
É que o quinto elemento foi ler o Plano Nacional de Literatura e Ciências do Conhecimento, versão 2020-2030, porque estão lá estes 4 critérios. 2023, 2030. 2023-2030 estão lá estes Sabe 4 porque é que eu sei critérios. de cor? Porque eu Assim- estava no Palácio Nacional ela de foi Mafra. foi ler. O que é que isto revela? Isto revela uma coisa muito mais importante, é que indiscutivelmente a literacia é uma determinante de saúde e é uma prioridade, porque pelos exemplos que nós estamos a ver, condiciona sem qualquer sombra de dúvida muitos melhores resultados em termos de promoção de saúde, prevenção da doença e melhoria da alocação dos recursos, que tem a ver com a sustentabilidade futura da nossa resposta em saúde. E, portanto, a literacia é indispensável. Eu depois tenho umas frases que eu também preparei, porque a literacia é um conceito bonito. Stephen Hawking, já agora, todos nós conhecemos, morreu, e tem uma frase que eu costumo utilizar muito nas minhas comunicações, que é: o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. A ilusão do conhecimento é a iliteracia. Portanto, a iliteracia muitas vezes é uma forma bonita de a gente chamar ignorância. É o que eu acho. E nós nos últimos anos temos vindo, e eu depois poderei desenvolver mais este tema mais à frente, a um outro conceito de iliteracia e de ilusão do conhecimento. A iliteracia e a ilusão do conhecimento têm evoluído, sobretudo a partir de 1999, para aquilo que se chama o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, que faz com que a própria ignorância proteja o próprio de ser ignorante ou de mostrar a sua ignorância. E se a ilusão do conhecimento é transversal e nós podemos ver que a iliteracia tem relações muito fortes, por exemplo, com a idade, com o género, com o estatuto social, com a profissão e até com as habilitações literárias, a ilusão do conhecimento no sentido de Dunning-Kruger já vai ser mais localizada precisamente em pessoas que têm habilitações numa área e confundem essas habilitações nessa área com competências para avaliar outras áreas. É como se, por exemplo, uma pessoa tivesse fosse advogada, por exemplo. Peço desculpa se está aqui algum advogado, peço desculpa à advocacia. O facto de ter tido uma habilitação superior no âmbito da advocacia dá-lhe competências, por exemplo, para avaliar farmacovigilância de fármacos. Não é eu muitas vezes, eu já tenho visto na minha relação médico-cliente, que eu também tenho de dizer assim. Portanto, o que está a dizer é que qualquer indivíduo com formação em farmacovigilância também pode exercer direito. E então eles já vão dizer assim: não, porque direito tem muita especificidade, muitos estudos. Mas você está a fazer o mesmo em relação à farmacovigilância, já viu? Portanto, está a minorizar a farmacovigilância e a sobrevalorizar as suas competências. Mas tem que partir do princípio que as pessoas que estão na área da farmacovigilância, que muitas vezes têm décadas de anos de estudo, podem fazer o mesmo em relação à sua área. Portanto, o problema é bidirecional. Cristina, há ou não relação direta entre uma elevada ou uma baixa literacia em saúde e o impacto nos resultados clínicos? Há, indiscutivelmente, porque, tal como já tinha dito aqui o Filipe, isto é efetivamente uma das coisas mais determinantes para os resultados em saúde. E o facto das pessoas não compreenderem aquilo que é o problema vai fazer com que, obviamente, tudo o resto, desde a forma como nos ouvem e nos escutam e compreendem aquilo que estamos a tentar transmitir, a forma como vão interpretar, inclusivamente, os seus medos relativamente às doenças ou aos diagnósticos que nós estejamos a transmitir, e a forma como vão depois comportar-se para tentar corrigir alguma destas coisas vai ser extremamente impactado por esta literacia. E na realidade vai ser muito diferente, consoante aquilo que estivemos a falar, não é? Portanto, não é a mesma coisa o problema que nós temos, por exemplo, na população idosa, que neste momento tem muita dificuldade, até em termos tecnológicos, em compreender muitas destas inovações que vamos muitas vezes também tentar expô-los a essas tecnologias para podermos retirar informação, que é o caso, por exemplo, da teleconsulta, de nós acreditarmos que estas pessoas são capazes, efetivamente, de compreender as informações que nós estamos a passar através destes meios digitais, e muitas vezes isso não acontece, mas também não pensarmos que pessoas mais diferenciadas são necessariamente, até como o Filipe disse, mais literadas em saúde. Isto não acontece. E nós sabemos, por exemplo, que no caso de estudantes universitários, o facto de eles, por exemplo, estar numa área da saúde faz com que estejam muito mais habilitados. Se viverem com alguém que é da área da saúde, vão estar muito mais habilitados, mas se estiverem muito longe de uma área da saúde, isso não quer dizer, ou seja, o serem mais educados não quer dizer necessariamente que vão estar mais preparados para ler estas mensagens. Diga, Mónica, claro. Eu acho que estamos a focar-nos muito na literacia ou iliteracia na doença, no problema, e eu acho que
A promoção da vem vida muito mais saudável, não é? montante, ou seja, ajudando a um problema claro e um problema no qual nós, médicos, eu acho, ou clínicos, que lidamos com os doentes, que temos a tal relação médico-doente, temos um papel fundamental na transformação da tal informação que está mais do que disponível em todo o lado, em conhecimento, mas eu acho que há um problema grave a montante e que se relaciona com uma data de doenças crónicas, nomeadamente as cardiovasculares e as oncológicas, de promoção para a saúde. E este trabalho não está feito e, de facto, nem é um trabalho que esteja tão relacionado com o nosso dia-a-dia, mas com políticas de saúde. Acrescenta, depois quiseres, eu complemento também o que vou dizer. É só porque há aqui, eu vou dar um exemplo muito prático de como realmente nós não estamos a conseguir chegar às pessoas no que diz respeito àquilo que é prevenção primordial. Nós tivemos agora na Sociedade Portuguesa de Cardiologia uma campanha onde fomos ao estádio do Benfica chamar a atenção para as doenças cardiovasculares. Apagamos metade das luzes do estádio para mostrar o número de pessoas, que são cerca de 33 mil, todos os anos que morrem por doenças cardiovasculares. E instamos as pessoas, no final, a levarem uns vouchers para fazerem um rastreio cardiovascular. Resumindo, nós distribuímos 4 mil vouchers, até agora só 4 pessoas é que foram fazer o rastreio. Isto mostra bem, e eu digo-vos, eu estava lá a distribuir vouchers na saída do estádio e posso-vos dizer a dificuldade que é, principalmente naquele que era o grupo que eu queria atingir, que são pessoas mais ou menos entre os 30 e os 50 anos, onde a prevenção vai ser fundamental. Essas pessoas diziam-me, eu não tenho doenças, eu não preciso fazer rastreio nenhum. Mas é um rastreio, não é? Não, mas a questão aqui é exatamente isso. Era para depois não virem a ter as doenças. Só que as pessoas não estão alerta para isto. É isso. É só para dar O nível de literacia em relação a fatores de risco para doenças prevalentes é enorme. Há também aqui uma teoria de invencibilidade quando somos mais novos ou não? Pode haver, mas estas pessoas têm que ser informadas que há risco de virem a desenvolver determinadas doenças se expostas a fatores de risco. E isto não é isto é uma responsabilidade social. Claro, é isso. Porque a grande questão aqui também se coloca em relação a isto é que todos nós, se fizermos a nossa parte nessa fase, vamos conseguir muito provavelmente diminuir a carga da doença, nomeadamente a doença crónica, para o futuro. E fazer com que aquilo que é mau em Portugal, que é vivermos o final da nossa vida carregados de doenças e, na realidade, sempre dentro e fora dos hospitais, possa efetivamente mudar e nós temos adultos e pessoas mais velhas que são fits, que são ainda saudáveis e que vivem o resto da sua vida com qualidade de vida. Diga, Filipe. Eu vou fazer aqui uma declaração de conflito de interesses. Eu não sou do Benfica, o Benfica até hoje está a votar, não é? Está a votar por isso é que não foi. Sou do Sporting, mas aquilo que a Cristina Gavina fez, se fosse ao Estádio da Luz, ao Estádio de Alvalade, ao Estádio do Dragão, era a mesma coisa. Eu, se calhar, em Alvalade e no Dragão nem havia 4 pessoas para irem fazer o rastreio. Portanto, isto é um problema transversal. E eu senti na pele esse problema transversal quando fui fazer a inspeção para o Serviço Militar Obrigatório. Eu ainda sou do tempo do Serviço Militar Obrigatório. E quando eu fui fazer a inspeção à DRM de Setúbal, já agora, cheguei à conclusão que realmente o nosso país tinha graves problemas em termos de motor de desenvolvimento. 50% dos mancebos, porque nós na altura somos mancebos, eu era a única pessoa que nunca tinha chumbado nenhum ano, estava no segundo ano, tinha entrado no segundo ano para a faculdade, era o único dos mancebos, que estavam cerca de 2 centenas de mancebos, metade não tinham a 4ª classe. E uma pessoa toma a realidade do país assim, como é que é possível metade das pessoas da minha idade não terem a 4ª classe? E isto vem confirmado num outro estudo também extremamente interessante, que 40% a 50% dos adultos em Portugal não têm capacidade de compreender frases mais complexas, só têm capacidade de compreender frases simples. Frases simples. E a última frase, o último conceito também veio recentemente num evento que houve. Sem qualquer sombra de dúvida, o que é que isto significa? Que a educação é o motor de desenvolvimento de um país. E a educação é a literacia. Literacia financeira, literacia social, económica, tudo. Mas a educação é o motor de um país. E, portanto, sem qualquer sombra de dúvida, a falta de literacia ou iliteracia em saúde é o reflexo da falta de literacia de toda a população. Mas há bocadinho foi dito na sessão anterior, estava-se a discutir a questão de acreditar ou não acreditar na ciência. Achei muito interessante o que foi dito, porque realmente a ciência é tão evidente que não é preciso acreditar, são factos. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas precisam de acreditar na ciência para ouvir os factos. E esta é que é a maior dificuldade. Porquê? Porque existe algo que se chama viés de confirmação, em que eu estou muito mais receptivo a ouvir e a dar atenção àquilo que vai validar o que eu acredito, às minhas crenças. E há muitas pessoas que se aproveitam desse viés de confirmação para difundir
as mensagens erradas que A querem. desinformação e saúde, não é? portanto, nós, da área da ciência, que acreditamos piamente na ciência e nos factos, e é por demais evidente porque é que é preciso justificar algo que está completamente claro nos estudos e resultados que são inabaláveis, mas infelizmente temos mesmo que fazer com que as pessoas acreditem no que nós estamos a dizer. Porque a linguagem científica de factos é diferente da linguagem narrativa das emoções. E o que capta a atenção hoje em dia, e esta expressão é a expressão certa, capta a atenção, é a linguagem narrativa das emoções. O truque é conseguir captar a emoção e depois podemos pôr os factos. Mas se nós não conseguimos captar a emoção, a nossa mensagem perde-se. Infelizmente, e estou de acordo com a sua professora, infelizmente temos que fazer com que as pessoas acreditem na ciência, porque senão não vão estar disponíveis para nos ouvir. E isto muda tudo aquilo que nós acreditamos. De ganhar a pessoa. Nós na base acreditamos que a ciência é tão evidente que, portanto, isto é claro para todos. Mas não é. Infelizmente não é. Mónica. Acrescentar só uma coisa, esta ideia do Filipe, eu concordo perfeitamente, plenamente com isto, quer dizer, eu acho que a educação é a base de tudo e obviamente que é a base desta literacia ou iliteracia, ou a ausência de educação, de literacia em saúde, e volta à minha ideia do trabalho que há para fazer a montante, que é voltar às escolas, e que eu acho que isto provavelmente foi uma ideia que se abandonou nos últimos anos. Eu lembro-me, quando eu andava na escola primária, os meus pais eram fumadores. E lembro-me da professora primária da minha irmã ter levado um pedaço de carvão para a escola e ter dito, enfim, de uma forma um bocadinho, se calhar, hostil, que os pulmões dos pais dos meninos que fumavam eram assim. Nós entramos em pânico e lembro-me que a partir daí começámos literalmente uma cruzada em casa, que acabou por ser bem sucedida e que levou que os meus pais... Com certeza que outros fatores contribuíram para isso, mas eu acredito que ter duas crianças a bombardeá-los com não podem fumar, não podem fumar, não podem fumar, era importante. E eu tenho ideia que isto se perdeu um bocadinho, ou seja, esta promoção de hábitos de vida saudável, a abstenção tabágica, a dieta, a promoção do exercício físico. Lembro-me, alguns pelo quinto e sexto ano, havia uma coisa na qual eu participei, que era o Clube dos Caça-Cigarros. Eu não sei se não deixa de não ser, como dizia o Hugo, trazer as pessoas, não é? Envolver as pessoas numa narrativa de emoções, não é? Naquela altura, toda a gente se lembra dos Caça-Fantasmas, do primeiro filme, e aquilo mexeu com muita gente, portanto estamos a falar de comunicação de massas e aproveitar essa comunicação de massas para mexer junto das crianças que têm esse efeito junto dos pais, não é? Eu acho que essa pressão. se essa mensagem hoje em dia é passada nos currículos, e eu acho que não é, se calhar é, então perde-se ao longo do tempo. Porque eu dou, por exemplo, o meu exemplo na oncologia. Uma das coisas que neste momento nós favorecemos e insistimos muito nos doentes oncológicos é a manutenção do exercício físico ou o início do exercício físico, de uma prática regular, de uma atividade física estruturada. E a realidade é que a maior parte das pessoas chega à consulta sem uma prática regular, e muitas vezes é o próprio diagnóstico de doença oncológica que acaba por ser o trigger, o estímulo para começarem, porque de facto percebem que pode haver benefício. E eu pergunto, mas porquê é que viveram uma vida toda sem perceber que a prática do exercício físico é benéfica em várias esferas? Portanto, eu acho que se a mensagem é passada nos currículos da escola, isto depois então deixa de ser lembrada e as pessoas rapidamente se esquecem-se porque chegam à vida adulta. Está muito diluída nos conteúdos, e às vezes diluir nos conteúdos é bom porque dá um conhecimento transversal, mas perde-se o ênfase de agora vamos falar disto. Mas não é só isso. Eu acho que nós estamos a passar mensagens contraditórias. Porque nós dizemos isto na escola, mas se for preciso, a 100 metros da escola está um McDonald's. E este é o problema. Nós não estamos a passar as mensagens de forma correta, não somos consistentes. Ou seja, nós temos determinadas coisas que tentamos dizer-lhes, mas é a mesma coisa na escola. Eles passam horas infinitas sentados e têm uma vez ou duas vezes por semana a educação física, não é? 4. Quer dizer, agora já são 4. Pronto, Já são 4. Aumentou, é verdade. A questão é, aquilo que nós estamos efetivamente a tentar convencer as pessoas e educá-las, depois não é consistente com aquilo que nós lhes damos no dia a dia. A teoria e a prática. Há aqui grandes diferenças. Um grande gap entre as duas coisas, e a verdade é que enquanto nós tivermos pessoas que estão muito focadas na vida digital e portanto tudo for gerido à volta de ecrãs e etc. De um clique. Obviamente que não vai haver tempo para exercício, obviamente não vai haver interesse pelo exercício. Portanto, nós temos que ser mais consistentes. Diga, Filipe, e já vamos ao Hugo. Geralmente quem faz as perguntas ao quinto elemento é o Hugo. Como hoje é o último episódio, eu posso, se me permitem, farei uma pergunta ao quinto elemento. Até porque estamos a meio e até parece mal o quinto elemento não ter entrado. Quinto elemento, uma pergunta.
Os países do Norte da Europa têm habitualmente uma esperança média de vida mais elevada que os restantes países e, sobretudo, têm uma qualidade de vida terminal superior. Há alguma relação que se pode estabelecer entre esse aumento de qualidade de vida e quantidade de vida e a literacia dessa população? Muito obrigado. Essa é uma excelente questão. Há evidência clara de que uma maior literacia em saúde está muitas vezes associada a melhores resultados em termos de qualidade de vida, incluindo uma maior capacidade de gerir doenças crónicas e tomar decisões informadas. Nos países do norte da Europa, indicadores como a educação para a saúde desde a infância, o fácil acesso à informação de qualidade e a capacitação em literacia digital contribuem para esta relação positiva entre literacia em saúde e maior longevidade com qualidade. Gostaria de perguntar aos caros elementos do painel: que medidas acham que podíamos adaptar de modelo nórdico para o nosso contexto, promovendo uma literacia em saúde mais robusta na população portuguesa? Quer responder? Eu posso responder, mas agora deixaria aos meus colegas falarem primeiro, que parece mal. O Hugo não tem nenhuma perguntinha para o quinto elemento? Eu ia perguntar de que forma. De que forma? De que forma? Quinto elemento. De que forma é que tu, enquanto inteligência artificial, nos podes ajudar a aumentar a literacia em saúde da nossa população? Eu sou pediatra e gostava de saber, para a pediatria, 5 conselhos práticos em que tu podes ajudar a aumentar a literacia em saúde. Com certeza. De uma forma concreta, posso ajudar a pediatria, e obviamente outras áreas também, em vários pontos. Por exemplo, primeiro, fornecendo explicações simples e adaptadas às diferentes faixas etárias, para que os pais compreendam melhor as recomendações. Segundo, disponibilizando informação baseada em evidência sobre vacinas, alimentação ou marcos de desenvolvimento. Terceiro, criando materiais interativos ou de fácil leitura para explicar condições de saúde comuns na infância. Quarto, ajudando a desmistificar mitos com respostas rápidas e claras a dúvidas frequentes. Quinto, apoiando os profissionais de saúde na elaboração de guiões de comunicação para consultas, tornando a interação com as famílias mais eficaz. Satisfeito com a resposta? Mais ou menos, porque falta aí algo que obviamente a inteligência artificial não pode dar, que mais uma vez é o fator humano. Ou seja, tudo isto que a inteligência artificial nos pode dar é ótimo do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de criação de conteúdos, mas estes conteúdos só passam se houver uma pessoa a transmiti-los. E isto está mais que estudado. Os próprios algoritmos das redes sociais favorecem conteúdos onde aparece uma cara do que conteúdos onde não aparece uma cara. E, portanto, nós devemos utilizar a inteligência artificial, obviamente, para consolidar e compilar informação, mas depois temos de ser nós, enquanto seres humanos com uma diferenciação técnica, e todas as áreas técnicas que se pode fazer, que vamos fazer a diferença. Eu tenho uma costela digital, não literalmente, mas quase, e não tenho dúvidas que as redes sociais são uma ferramenta-chave para podermos aumentar a literacia em saúde. Obviamente que os órgãos de comunicação social também são muito importantes. Mas também tem uma costela analógica. Não, mas é verdade. mas as redes sociais e também não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte dos médicos não estão preparados para comunicar nas redes sociais. Deixa-me lá ouvir a Mónica, que eu sentia algum desconforto. É isso. É porque isto é um pau de 2 bicos, certo? Ou seja... Ou uma faca de 2 legumes, como dizia um treinador de futebol, que eu não vou dizer aqui o nome. Adivinha quem é? Não, num dos artigos que por acaso consultámos, eu fiquei abismada com a maior fonte de informação em literacia, em saúde para os doentes, são sites completamente não baseados em evidência científica. Deixa-me só acrescentar-te isto. 80% dos nossos jovens vão buscar informação ao TikTok. E são estes que vão ser os adultos daqui a algum tempo, pessoas que já tomam decisões da vida deles. 80% dos adolescentes vão buscar informação ao TikTok. Podes continuar. E eu gostava de saber como é que isto se resolve, porque eu sei como é que isto se resolve pontualmente na consulta, quando os doentes chegam com esta informação, mas em termos globais eu não sei como é que isto se resolve e para isso é que eu gostava da ajuda do quinto elemento ou da inteligência artificial. Não, porque isto é um problema real e é um problema que
ocupa as nossas consultas, ou seja, um doente que vem com uma ideia pré-definida ou com uma informação completamente não baseada em evidência científica à consulta, é um doente que me vai ocupar mais tempo a desmontar aquilo, a explicar porque é que cientificamente aquilo não faz sentido nenhum, é muito consumidor de tempo, pode até gerar alguma quebra ou alguma insegurança na própria relação entre médico e doente, e eu acho que isto a mim assusta-me um bocadinho. Agora, de facto, eu percebo a tua posição, não podemos é perder o barco e deixar que a informação... Eu percebo isso, não sei se não perdemos já. Me assusta... Não. Precisamos de mais tempo. Coisas tão básicas. Eu tenho colaborado ultimamente em guias em colaboração com associações de doentes de informação sobre determinados cancros. É desapontante para mim ver o pequeno número de pessoas que procuram aqueles guias que foram escritos por profissionais de saúde, cientificamente validados, recorrer àqueles guias para obter informação. É frustrante. É como a Cristina no Estádio da Luz a distribuir vouchers que não foram utilizados. Deixa eu fazer uma pergunta ao quinto elemento. Quando falamos em literacia em saúde, há algumas literacias que são específicas. Sabes quais são? Claro, existem várias literacias específicas dentro da literacia em saúde. Podemos falar, por exemplo, de literacia em saúde digital, que se refere à capacidade de encontrar, avaliar e utilizar informação de saúde em plataformas digitais. Depois temos a literacia em medicamentos, que é a compreensão sobre como usar corretamente os medicamentos, as dosagens, efeitos secundários e interações. Há também a literacia em saúde mental, que envolve reconhecer sinais de alerta, saber onde procurar ajuda e reduzir o estigma. E não podemos esquecer a literacia em saúde ambiental, que diz respeito a compreender os efeitos do ambiente na saúde e agir em conformidade. Muito obrigada, quinto elemento. E podíamos continuar na literacia alimentar e nutricional, literacia sexual e reprodutiva, literacia em prevenção de doenças e promoção da saúde, que foi outro aspecto que nós falamos, literacia organizacional em saúde. São várias. Há alguma mais importante do que outra ou há alguma que vos dê mais dores de cabeça, Cristina? Eu acho que são todas importantes, mas eu gostava só aqui de realçar a literacia em medicamentos. Medicamentosa. E por um motivo muito simples, porque provavelmente na minha área nós temos um dos maiores mitos que não conseguimos até agora desmontar, que é o mito das estatinas, dos medicamentos para o colesterol, que é um problema absolutamente devastador quando sabemos que temos fármacos que têm imensa evidência. E apesar de nós tentarmos fazer as pessoas compreender que estes medicamentos são extremamente importantes para os resultados em saúde, e portanto não estamos a falar só de baixar o colesterol, estamos a falar, essa é a forma de medir imediata, mas aquilo que nós queremos é reduzir, obviamente, o risco, mas nós não conseguimos transmitir isto, apesar de tudo, de uma forma eficaz, porque há tanta contra-informação, tanta desinformação, que na realidade nós não estamos a ser capazes. E se vocês repararem, como um cidadão que abra efetivamente a bula de um medicamento, fica aterrorizado com o número de coisas que aparecem como sendo efeitos possíveis, prováveis, improváveis, raros. É absolutamente assustador, mas em lado nenhum ali diz exatamente quais são os benefícios de tomar aquele medicamento. Portanto, é importante perceber que nós não temos pessoas capazes de interpretar isto. Nós precisamos de ajuda, por exemplo, nas farmácias. Provavelmente o que nós precisamos é ter farmacêuticos e técnicos de farmácia que sejam preparados, que sejam agentes de formação, que possam ajudar a desmistificar isto. Precisamos de ter mais enfermeiros a fazerem consultas que possam também ajudar nesse sentido. Consultas de adesão terapêutica, a explicar às pessoas como é que tomam os medicamentos, porque é que é tão importante, porque é que não é dia sim, dia não, é todos os dias. Portanto, há imensas coisas que nós podíamos ter muito melhor controladas, e aqui estou a falar obviamente da minha área, porque estamos a falar de dislipidemia, estamos a falar de hipertensão, onde podiam ser muito facilitadas se nós conseguíssemos efetivamente ter maior literacia em medicação. E isto não é fácil de fazer, mas é possível. Diga, Filipe. Só para complementar o que disse a Cristina Gavina, até porque muitas vezes quando nós estamos a fazer a prescrição, o nosso concorrente não é um fármaco, é uma substância de bem-estar que é vendida como suplemento alimentar e não está sujeito ao mesmo escrutínio legal e científico que os medicamentos têm e que obrigam, por exemplo, à declaração de todos os registros de reações adversas, mesmo que aconteçam 1 no milhão e as pessoas nem sabem se é devido ao medicamento ou devido à anormalidade da condição humana. E, portanto,
As pessoas muitas vezes comparam os nossos medicamentos com os suplementos alimentares que não têm o mesmo escrutínio, em que vão muitas vezes, são postos em causa por influencers que têm benefícios secundários na venda desses suplementos. Portanto, indiscutivelmente, o que nós temos que fazer e promover, e já há algumas iniciativas nessa área, é explicar que um suplemento alimentar não tem o escrutínio de um medicamento, mas se calhar tem que ter uma obrigatoriedade de ser identificado como algo que não foi escrutinado, em que as afirmações são da autoria de quem o vende. E, portanto, não têm qualquer tipo de validade ou de rigor. E, provavelmente, isso são pequenos passos que se podem dar. Um outro Basta passo... uma frase dizer sem benefício comprovado para a saúde. Sem benefício comprovado para a saúde? Pronto. Isto são pequenos passos em que as pessoas dizem assim, então, espera aí, mas eu um tenho passo que deve doentes... ser dado, por exemplo, em Farmed? Não são autorizados pelo Infarmed sequer. Não há regulamentação. Nem passam Mas tem pelo que ser, Infarmed. é o Ministério da Agricultura. Muitas vezes na parte da É o alimentação, Ministério da Agricultura. portanto, que autoriza. E a nível europeu é a mesma coisa. Mas a nível da Europa posso lhe dizer que as pessoas estão a equacionar isso. Uma outra coisa que tentou-se fazer e que também não foi para a frente foi colocar a composição em termos de hidratos de carbono, lípidos, açúcares, proteínas e calorias totais nas alimentações. Para a pessoa perceber, por exemplo, eu agora vou comer, estou cheio de fome, vou comer um hambúrguer, um triple burger, não sei o quê. E disse assim, espera aí, isto é calorias para 7 dias. Isto é calorias para 5 ou 6 dias. Estou eu preocupado. Tem impacto. E, portanto, É uma forma de gerar impacto. Não é? portanto, nós temos que pensar em soluções. Nós realmente temos um grande problema, mas temos que pensar em soluções. E às vezes, pequenas soluções simples que se vão acumulando resolvem muito alguma parte do problema. E, indiscutivelmente, nós temos que insistir na formação das nossas crianças que vão ser os adultos da amanhã. Nós agora temos muito mais dificuldade em adaptar a mudanças de comportamentos a pessoas mais idosas e temos é que investir, por exemplo, o tabaco. O tabaco ganha-se quando as pessoas não fumam. É mais difícil uma pessoa deixar de fumar do que pôr uma pessoa que nunca fumou na vida a experimentar tabaco. Se bem recordo, a primeira resposta do quinto elemento foi a literacia digital em saúde. De forma que a minha próxima pergunta é assim, em jeito de provocação ali para a Mónica Nave. Os médicos também, de alguma forma, têm que se tornar aqui influencers há algures. No tempo, na gravação dos nossos episódios, se bem se recordam, eu cheguei e comentei um vídeo que tinha ali um grande impacto de um senhor a propósito de uma bebida com muito gás, que eu não vou dizer qual é a marca, mas que tinha 0 calorias e, portanto, era ótima para a dieta. É assim que se combate essa desinformação? Eu vou abordar aqui 2 aspectos. Primeiro, eu acho que nós temos que ser os melhores influencers do nosso doente. Ou seja, quando o doente chega com estas informações que são mais desinformação do que propriamente informação credível, nós temos de facto que ter ali um espaço e um tempo para desmistificar estas desinformação toda e temos que nos tornar desta maneira um influencer. Portanto, eu tenho mais dificuldade em ter atuar desta forma, assim de uma forma mais generalizada em termos de redes sociais, porque de facto, se calhar tenho, apesar de achar que não tenho muita idade, em algumas coisas sou um bocadinho mais retrógrada e de facto não sou ativa, nem sequer tenho redes sociais, mas acho que, obviamente, e isto leva-nos um bocadinho ao episódio anterior e à relação médico-doente. Se eu tiver uma boa relação com o meu doente, provavelmente ele vai me perguntar a mim se determinado suplemento faz bem, se faz mal, qual é o interesse de fazer. Essa abertura. Sim, exatamente. Se a relação médico-doente for uma relação aberta e de confiança, de respeito mútuo, provavelmente estas informações chegam, ou esta desinformação chega-nos e nós temos aqui capacidade para desmistificar. Eu pensava que a pergunta ia ser noutro sentido. Que eu acho que também é uma área importante, que é da literacia dos próprios profissionais de saúde, que também é fundamental. E, portanto, mantermos de facto sempre com o espírito científico e sermos a questionar e a perguntar, ir à procura de informação e, portanto, acho que também nós próprios profissionais de saúde, de facto, devemos usar estas novas tecnologias para nos manter letrados nesta área da promoção da saúde e da o Hugo tem uma forte presença nas redes sociais, não é?
Pois, Quando é que tomou essa decisão e porquê? eu tomei esta decisão durante o internato, logo no primeiro ano, achei que faria sentido sair das unidades de saúde e cada vez acredito mais nisto. Temos que sair dos consultórios, dos hospitais, dos centros de saúde e temos que estar junto à população e passar esta informação. Na altura era para ser um projeto institucional do meu hospital. Eu digo agora, felizmente, o serviço de informática do meu hospital não foi muito operante e, portanto, felizmente, queriam que fosse um microsite dentro do microsite de serviço de pediatria dentro do Hospital de Viana do Castelo. E perdeu-se. E perdeu-se. Mas quando eu acabei a especialidade fiz o meu projeto e, portanto, isto foi em 2011. Cresceu o projeto e, neste momento, eu gostava de pegar nos dados que o Filipe deu há bocadinho, só para vermos a magnitude do que estamos a falar. Nós fazemos 23 milhões de consultas por ano, certo? Eu, nas minhas redes, tenho pelo menos 6 milhões de visualizações por mês. Como? Só 6 milhões de visualizações por mês. E, portanto, para vermos a diferença, eu nunca na minha vida vou fazer nada comparável com o alcance que tenho num mês nas redes sociais. E, portanto, isto é uma coisa... Nem tu, nem ninguém. Ninguém. E, portanto, se fazemos 23 milhões de consultas, claro que uma visualização não substitui uma consulta, nem é essa a pretensão, mas do ponto de vista de transmissão de informação, de aumento da literacia em saúde, de promoção da literacia em saúde, isto é uma ferramenta, desculpa uma expressão, brutal. E, portanto, eu estou em desacordo com a Marta, já sabias que eu estava em desacordo, já sabias que está em desacordo. Eu acho para todos Passaram os dias, para as nós abordagens são... nós temos de ter uma presença nas redes sociais, porque se não tivermos, a informação vai estar lá. E a informação vai ser transformada em desconhecimento em vez de ser em conhecimento. Portanto, nós temos a obrigação de estar lá. Temos de ter tempo para isso. Tem de nos dar tempo para isso, porque isto tira muito tempo. Tira muito tempo. Essa é outra das questões. Tem de dar Pede-se tempo para isso. muito e muitos papéis Mas o a um ganho médico, é tão não é? gigante, o ganho é tão gigante, estamos a falar de 70 milhões de visualizações num ano, quer dizer, isto é um ganho tão gigante, isto pode ser multiplicado, se for multiplicado por 10, já faz 700 milhões de visualizações, se for multiplicado por 20, já faz 1 milhão. E há aqui coisas também que podemos fazer, porque, por exemplo, o SNS 24 neste momento conseguiu ser a primeira opção dentro do Google quando alguém pesquisa hipertensão arterial. A primeira coisa que aparece é o SNS 24. Perfeito. O que quer dizer que as pessoas vão a um sítio que é credível de informação. Portanto, nós temos maneiras de fazer com que os algoritmos também sejam otimizados para termos... Não é a manipulação, é a Não, otimização. é a a otimização. Ou seja, nós temos que Mas essa julgar... responsabilidade é de quem? É das instituições? É dos médicos? A quem é que compete esse papel? Às instituições. Eu diria que são as instituições que são responsáveis e principalmente porque nós temos que saber jogar com as regras do jogo atual. Nós estamos a jogar com regras de jogos antigos. Nós já não estamos no jogo da glória. Os jogos atuais têm Estes muitas nuances, Estes são não os é? Hunger Games agora. Às vezes nem, Portanto, têm são não outros têm, jogos. nem sequer têm regras muito bem definidas. Portanto, nós temos que ficar ao nível daquilo que é a otimização da comunicação. E nós não temos feito esse caminho, mas podemos fazê-lo. Diga, Filipe. Eu só dizer que compreendo o que a Cristina disse, porque nós agora temos o VAR, não é? E o VAR, na relação médico-doente, significa que nós temos que estar nas redes sociais. Também disse o Hugo. Porquê? Porque se nós não ocuparmos aquele espaço nas redes sociais, outras pessoas o ocuparão com informação não fidedigna. E, portanto, nós temos que dar... Não lhe vamos chamar informação. Não vamos chamar informação, vamos dar com... Dados não fidedignos. Sim, conteúdos. Informação toca-me. Pronto, Desinformação. portanto, serão dados. E, portanto, durante a pandemia de gripe A em 2009, a Direção-Geral da Saúde confrontou-se muito com este problema. Quer dizer, é assim, eu vou perder tempo em dar informação fidedigna num site da DGS. E eu fui uma das pessoas consultadas na altura e disse assim, isto é fundamental. Porque se a Direção-Geral da Saúde, que é a entidade oficial em Portugal nesta área, não der informação, as pessoas que precisam dessa informação vão encontrá-la noutro sítio, independentemente do seu rigor, e vão assumir como verdadeiro. Portanto, nós temos que estar lá. Mesmo que as pessoas não leiam ou não queiram ler, mas está lá, é uma alternativa e ocupa um espaço de rigor e de verdade que está acessível às pessoas. Não podemos deixar esses espaços vazios. Muito obrigada a todos pelas vossas... O Hugo ainda tem ali uma palavrinha a dizer. Diga lá, Duas Hugo. palavrinhas rápidas. Rapidinho. Nós crescemos com base em dois pressupostos. O viés de conformidade, ou seja, nós vamos atrás da maioria, naturalmente, desde bebés, e o viés de prestígio. Nós vamos atrás de quem nos parece que merece o nosso reconhecimento. Nas redes sociais, isto tudo se inverte. A conformidade é medida pelo engagement e pelo alcance das publicações e o prestígio é pelo número de seguidores. E, portanto, nada disto faz muito sentido à luz São as daquilo regras que nós do conhecemos. impactar. E, portanto, das duas uma. Ou nós estamos lá
para fazer parte deste viés de conformidade de prestígio, ou perdemos o autocarro. Muito obrigada a todos pelas vossas partilhas. A literacia em saúde não devia ser um luxo, é que uma espécie de ponte entre o conhecimento e a compreensão, e cada explicação clara é também uma forma de prevenção de doença. Deixa-me agradecer de uma forma muito particular aos nossos especialistas por tudo quanto me deram, por tudo quanto me ensinaram, mas também a todos aqueles que do outro lado nos acompanharam episódio após episódio. Muito obrigada e até breve. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP, com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSD.